Olá, apaixonados por carros! Hoje vamos mergulhar na história de um verdadeiro ícone, uma lenda sobre rodas que marcou a década de 90 e definiu o que era um supercarro. Estamos falando do demônio italiano, o magnífico Lamborghini Diablo. Se você ama velocidade, design agressivo e o som celestial de um motor V12, este vídeo é para você. Vamos voltar no tempo, para o final dos anos 80. A Lamborghini precisava de um sucessor à altura do lendário Countach, um carro que já era um pôster em milhões de quartos ao redor do mundo. A tarefa não era fácil. O novo modelo precisava ser mais rápido, mais potente e ainda mais impressionante. O projeto, com o codinome P132, começou sob a batuta de Marcello Gandini, o mesmo gênio que desenhou o Miura e o próprio Countach. O seu design original era ainda mais radical, angular e futurista. No entanto, em 1987, a Chrysler adquiriu a Lamborghini e decidiu suavizar um pouco as linhas para torná-lo mais commercial. O resultado final, embora modificado, manteve a essência agressiva e as proporções dramáticas que Gandini imaginou. E assim, em janeiro de 1990, o mundo conheceu o Diablo. O nome, seguindo a tradição da marca de usar nomes de touros de lide famosos, veio de um touro feroz do século XIX, e que nome apropriado. Este carro parecia ter vindo diretamente das profundezas para redefinir o conceito de performance. A primeira coisa que impressiona no Diablo é, sem dúvida, o seu visual. Largo, baixo, com uma frente em forma de cunha e, claro, as icônicas portas tesoura, uma assinatura da Lamborghini. Olhar para um Diablo é uma experiência, ele exala poder e velocidade mesmo parado. Cada linha, cada entrada de ar foi esculpida para cortar o vento e atrair olhares de admiração e espanto. A traseira era igualmente impressionante, com lanternas que pareciam olhos vermelhos a encarar quem ficasse para trás. O interior, apesar de mais refinado que o do Countach, ainda era focado no condutor. Bancos de couro, um painel de instrumentos completo e aquela sensação de estar no cockpit de um caça a jato. Era um carro feito para ser conduzido, e não apenas admirado, mas a verdadeira alma do Diablo estava escondida debaixo da tampa traseira de vidro. O seu coração V12, inicialmente, era um motor de 57 litros, com 48 válvulas e injeção eletrônica multiponto, a debitar impressionantes 492 cavalos de potência. Na época, era uma potência colossal. Isso permitia que o Diablo cumprisse uma promessa ambiciosa: ser o primeiro carro de produção da Lamborghini a ultrapassar a barreira mítica das 200 milhas por hora, ou 322 km por hora. A velocidade máxima oficial era de 325 km por hora. Para colocar isso em perspectiva, em 1990, poucos carros no mundo conseguiam chegar perto dessa marca. O som, era uma sinfonia mecânica. Um rugido que começava grave e subia até um grito agudo, capaz de arrepiar qualquer um. E para controlar toda essa fúria, o Diablo original vinha com tração traseira e uma caixa manual de 5 velocidades. Sem controle de tração, sem ABS nas primeiras versões, sem direção assistida. Era uma máquina pura, exigente, que recompensava os condutores mais habilidosos com uma experiência de condução visceral e inesquecível. Ao longo dos seus 11 anos de produção, o Diablo evoluiu e deu origem a várias versões espetaculares. Em 1993, a Lamborghini introduziu o Diablo VT, que significava Viscous Traction. Esta foi uma grande atualização, adicionando um sistema de tração integral que podia enviar até 25% da potência para as rodas dianteiras quando as traseiras perdiam aderência. Isso tornou o carro muito mais controlável e seguro, especialmente em condições difíceis, sem sacrificar a sua essência de tração traseira na maior parte do tempo. O VT também trouxe melhorias no interior, um novo painel de instrumentos e direção assistida, tornando o Diablo um pouco mais civilizado para o uso diário, se é que podemos usar essa palavra para um carro assim. Depois veio a versão que muitos consideram a mais pura e radical de todas, o Diablo C30, lançado em 1994 para comemorar o 30º aniversário da Lamborghini. Era uma edição especial, limitada a apenas 150 unidades. O C30 era mais leve, mais potente e focado totalmente na performance. O motor foi afinado para 525 cavalos, muito do peso foi retirado, com vidros laterais em plexiglass e a remoção de luxos como o ar-condicionado e o sistema de som. A sua asa traseira ajustável e o icônico logo roxo tornavam-no instantaneamente reconhecível. Era um carro de corrida para a estrada, e para os mais corajosos havia o C30J, um kit de fábrica que o transformava numa autêntica besta de competição, com quase 600 cavalos. A evolução continuou. Em 1995 tivemos o Diablo S5, o Super Veloce. Inspirado no Miura CV, este modelo era uma espécie de regresso às origens,
focado na diversão da tração traseira, mas com a potência aumentada para 510 cavalos. Trazia uma asa traseira ajustável de série e os famosos adesivos SV nas laterais. O SV tornou-se uma das versões mais populares e desejadas do Diablo, oferecendo uma combinação perfeita de potência, estilo e um preço ligeiramente mais acessível que o do VT. No final da década, em 1999, já sob o controle da Audi, o Diablo recebeu seu primeiro grande facelift. O designer Luke Donkerwolk, que mais tarde desenharia o Murciélago, modernizou o visual. Os faróis escamoteáveis, uma marca dos anos 80 e 90, foram substituídos por faróis fixos, vindos do Nissan 300EX, uma mudança que gerou controvérsia na época. O interior foi completamente redesenhado, tornando-se mais ergonômico e luxuoso. O motor V12 também foi atualizado, com a potência do SV e do VT a subir para 530 cavalos, graças ao sistema de válvulas variáveis, e quando pensávamos que o Diablo não podia ficar mais extremo, a Lamborghini lançou o Diablo GT em 1999. Limitado a apenas 80 unidades. Era essencialmente um carro de corrida homologado para as ruas. A carroceria era quase toda em fibra de carbono. O motor V12 foi alargado para 60 litros, produzindo 575 cavalos. Era mais livre, mais largo e brutalmente rápido. Com uma velocidade máxima de 338 km por hora, o GT era o Diablo, em sua forma mais pura e selvagem. Finalmente, a despedida veio com o Diablo VT60, lançado em 2000. Esta foi a última iteração do modelo, combinando o motor de 60 litros do GT, amansado para 550 cavalos, com o sistema de tração integral do VT e o design atualizado. Foi uma espécie de best-of do Diablo. Uma despedida em grande estilo antes da chegada do seu sucessor, o Murciélago. A produção do Diablo terminou em 2001. Com um total de aproximadamente 2.900 unidades produzidas ao longo de 11 anos. O Lamborghini Diablo foi muito mais do que apenas um supercarro. Foi a ponte entre duas eras da Lamborghini, a era mais artesanal e selvagem, e a era moderna sob o controle do grupo Volkswagen. Ele manteve a chama da extravagância e da performance pura acesa durante uma década inteira. Conduzir um Diablo, especialmente os primeiros modelos, é uma experiência analógica, mecânica que exige respeito e habilidade. Não há filtros, apenas o condutor, a máquina e a estrada. É o som do V12 a gritar atrás da sua cabeça. É a força G a colar-te ao banco. É a admiração e o espanto das pessoas por onde quer que passe. Ele representa uma época em que os supercarros eram desenhados para serem pósteres de parede, para inspirar sonhos e para oferecer uma experiência de condução no limite. O seu legado vive não só nos modelos que o sucederam, mas também no coração de todos os entusiastas que olham para ele como o pináculo da loucura automóvel dos anos 90. E você, qual é a sua versão favorita do Diablo? O original puro, o controlável VT, o radical SV ou o exclusivo GT? Deixe o seu comentário aqui embaixo, adoraríamos saber a sua opinião. O Diablo é, e sempre será, um dos maiores ícones da história do automóvel, um demônio que nos fez apaixonar pela velocidade. Espero que tenham gostado desta viagem pela história do Lamborghini Diablo. Se gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, partilhar com os amigos e, claro, subscrever o canal para não perder os nossos próximos conteúdos sobre as máquinas mais incríveis do mundo. Muito obrigado por assistir e até a próxima.